Facebook que a gente compartilha, né, vai compartilhando, e ela faz tirinha. E eu não queria ficar na frente dela, eu tô na frente, né? O que eu vou fazer? Vamos jogar aqui. Já foi. Foi? Agora tá? Tá aparecendo a Fernanda. E aí alguém compartilhou e eu comecei a rir tanto das tirinhas da Fernanda, que eu falei, gente, não tem como eu me apaixonar. E aí, eu soube que ela ia lançar o livro, e era na Livraria da Travessa, não foi, se eu estiver errado, de Botafogo que você lançou? Foi na de Ipanema mesmo. Foi de Ipanema, E foi dia de semana. Foi, gente, eu tô toda errada. Não, mas é porque eu não pude ir por algum motivo. E eu lembro que eu comentei ela fala muito com a gente. Ela responde sempre que a gente tá falando assim, o pessoal que acompanha ela. Ela responde tudo. Então, se eu lembro que eu falei, poxa, eu não vou poder ir, aí você fala, mas a próxima coisa que eu tenho pra fazer é em outra cidade. E era em Curitiba. E a gente já tá em Curitiba. E eu tinha um casamento da prima do Gabriel em Curitiba, e aí eu fiz toda a agenda. A minha sogra foi passear, conhecer Curitiba, e eu vou no Gibicom pra ver a Fernanda. Aí quando eu cheguei lá, eu já tinha o livro, não, eu comprei no dia, né, amor? Aí eu fui, gente, quando eu vi a Fernanda autografando, ela botava o senhor Garrinhas falando com a gente, eu falei, igual o Maurício de Souza que eu fiquei chorando, eu falei, que coisa fofa. E ela perdia um tempo com cada pessoa. Perder tempo é feio, né? Mas assim, era um carinho muito grande que você tinha com os leitores. Então eu achei muito bacana. Então a gente se conheceu lá em Curitiba, foi uma vez só. E aí quando eu comecei a apresentar os eventos e tudo, eu falei, cara, tem que ter a Fernanda lá comigo, porque ele é outro tipo de escrita, na verdade, que não é escrita, é HQ, é quadrinhos. E eu nunca entrevistei ninguém de quadrinhos. Então pela primeira vez eu vou agradecer a Fernanda por estar aqui com a gente. E a Bianca, que tinha um jeito super... Gente, eu sempre achei a Bianca linda, que menina bonita, não sei o que lá, deve ser metida, né? Aí eu imaginei, quanto tempo essa menina tem? Acho que é unha encravada, ela cobriu ali. Eu brinquei, eu falei, gente, mas todo mundo falava bem dela, os livros da Bianca são ótimos, não sei o que lá. E um dia, até a Carol não tá aqui com a gente hoje, a Carolina Gama, do Entre Livros, é uma fofa ela, né? Ela tava na Bienal, acho que vendendo seu livro, ela tava no stand. E eu tava lá passando aquela loucura de Bienal, aí ela veio, me puxou e falou, você conhece a Bianca? Eu falei, não. Você tem que comprar o livro. Ela falou tanto. Aí naquele dia eu falei, cara, o cartão não tá passando nem vento. Eu já gastei tudo, aí no último dia de Bienal eu falei, não tem mais nada. Não, você precisa ler. Um belo dia, a Amazon tem aqueles lá, os mais vendidos, o seu livro tava entre os mais vendidos do e-book. Eu falei, bom, vamos, né? A Amazon é aquela coisa, né? Me chama que eu vou. Você clica, né? E aí quando você vê, já tá aquela coisa mágica do clicar e receber, né? Você abre o negócio e já tá lá dentro, é uma coisa mágica. E aí eu peguei o livro da Bianca. E aí, sempre, porque, bom, o que acontece? Quem tem blog sabe disso, a gente tem que cumprir as metas de parceria, essas coisas. E eu sempre, por causa da minha memória que é horrorosa, tirando da Fernanda, eu acabei lendo do Marcelo, da Letícia e da Bianca muito próximo. Então assim, eu tô com a história mais refrescante assim na minha memória por causa disso, mais fresca, refrescante, eu achei refrescante já, mais fresca na minha memória por causa disso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, primeiro para a Fernanda, que vai ser diferente da Bianca, mas um pouquinho, quer dizer, um diferente, um pouquinho parecido. Por que história em quadrinho, Fernanda? E quem foi a sua inspiração para começar a desenhar? Você sempre desenhou? Como é que foi? Você tem um microfone aqui, deixa eu só ativar aqui. Tá ligado. Oi, gente. Primeiro, oi, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por tudo, obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho todo que você me falou. Então, eu comecei Por que eu escolhi quadrinho? Porque, na verdade, eu sou ilustradora. Desde sempre eu gostei muito de desenhar. Desde que eu era novinha, eu desenhava. E eu fiz faculdade de publicidade, que é algo que às vezes você lida muito com direção de arte, às vezes você lida com ilustração, e eu queria alguma forma de poder expressar as minhas piadinhas, o meu cotidiano, enfim, criar alguma coisa, criar algum material autoral. E aí eu tive a ideia de fazer tirinha, porque estava na moda, todo mundo adora tirinha, compartilha, é uma coisa fácil de você compartilhar com as pessoas, e aí surgiu a ideia do Como Realmente, que a inspiração é o cotidiano, a inspiração é praticamente a minha vida, mas não só a minha vida, porque as situações que eu costumo abordar são situações gerais, às vezes não é nem uma coisa feminina, às vezes é algo geral, é o que eu acho quando eu vou sair de casa e estou muito quente, ou como é que a minha mãe se despede de mim. E eu diria que essa é a inspiração não é tudo, é a vida.
Eu vejo um ventinho passando, meu Deus, daqui a pouco eu vou fazer uma tirinha daqui do evento, vocês não são. Eu acho que é basicamente que medo, né? Como eu realmente me sinto quando eu vou num evento e a garota fala que gostou do meu livro, mas não sabe nem qual livraria que eu fiz a... Não sabe o dia, errou tudo. A pessoa tem Alzheimer. Não, tô brincando. Mas é porque é muito engraçado assim. Bom, o humor tá dentro, né, do seu trabalho o tempo todo. E a gente se identifica muito. Muito, muito, muito. Eu morri de rir como é que você fez com a Babi, que era como eu realmente me sinto quando eu conheço um escritor que eu gosto. Os meus ídolos. Gente, eu também sou assim, eu falo cada besteira, depois eu fico, ai, que monga, né? Mas é verdade, você olha pra cada pessoa e você fala, adorei o seu livro. A pessoa fica... ela realmente falou batata, tá? Ela falou batata? Fernanda, você falou batata? Eu falei batata. Explica o que é batata pra quem não te conhece. É porque na tirinha, quando você encontra o seu autor, você tá indo lá encontrar o seu autor, o seu grande ídolo, você fica lá 8 horas na fila pra falar com a canção da Claire, aí você tem todo aquele seu discurso que você preparou pra ela, do Jace, 8 mais 24, digamos assim. Aí você chega lá, olha pra cara dela com aquele discurso todo pronto e fala o quê? Batata, eu gosto. Aí depois você vai embora, acaba o seu tempo, você ainda tá meio tremendo um pouquinho assim, caraca, eu sou muito... E a tirinha é isso, aí eu falei batata. Ou seja, tá? Quando ela falar batata, que ela gosta de vocês, tá? E aí eu vou fazer agora pra Bianca. Bom, você é formada em publicidade, né, o Fernanda? Você é formada em publicidade. A gente, na verdade, a Letícia é o quê? Eu tô cursando publicidade. Publicidade, né? E o Marcelo é administrador, né? Isso, é uma galera toda de comunicação aqui. E a Bianca é de marketing, não é isso? Tá. Não, é de publicidade. Nós estamos falando aqui as faculdades que eles fizeram. Gente, eu sou da faixa. Então vamos lá. Fui da faixa, eu vou dar todo o meu currículo. Depois eu fiz IBMEC, aí eu arranjei emprego. Aí... Não, tô brincando, porque a gente, quando a pessoa faz a minha faculdade, a gente fica, ai, que legal fazer a minha faculdade, você quer saber, né? Você fez universidade? E a Fernanda? Eu fiz a SPM. A SPM. Você é da onde? Estácio. Cada um tem todas as faculdades aqui. Porque todo mundo paga, né? Tá todo mundo na pública nada. E aí, Bianca, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, quando eu fiz a tua resenha, a resenha do seu livro, foi o último que eu vi. E eu vi muita gente comparar com a Nora Roberts, que é uma autora que você gosta muito, né? Mas eu quando li... Bom, então o livro da Bianca é outro formato, eu esqueci de falar. Eu vou falar que é um misticismo com romance, né? Porque tem um misticismo, um suspense, um misticismo e um romance. A Fate, que é a sua personagem principal, eu li O Jardim da Escuridão. E ela perde a avó. A avó tem uma história toda com flores, né? Ela é dona de uma floricultura também, né? Me corrija se eu estiver errado, porque às vezes eu esqueço, tá? E a avó, ela deixa uma carta para as 3, na verdade, se eu não me engano, pelo que eu li, os 3 livros, a trilogia, cada um é uma irmã. Exatamente. Tá certo? Então, o primeiro é a Fate, depois a gente vai falar das outras irmãs, né? E aí a avó morre e deixa uma carta, e na carta ela diz que ela tinha que fazer alguma coisa, era uma flor específica, né? Ela tinha que levar uma flor especial pro túmulo dessa avó que faleceu. E aí tudo acontece nessa ida ao cemitério. Na verdade, se eu contar o que acontece no cemitério, o pessoal vai pegar a primeira flor, vai lá ficar no túmulo, todas as vozes colocando, porque ela acha um homem lindo no cemitério. Ele não tá morto. Tá? Vocês perguntem, ele não está morto. A homem tá vivinho. E é um cara muito gato. Na verdade, foi isso que eu vi no seu livro. Eu toquei a Nora Roberts, porque na verdade, por incrível que pareça, eu li um livro só da Nora Roberts. E o livro, eu achei sua escrita, não sei se você já leu, muito parecida com a da Lucinda Riley. Não. Você nunca leu Lucinda? Não li, mas já me disseram isso também. Já te falaram? Gente, é aquela escrita gostosa que você começa a ler, pra você ter ideia. Obrigada. Eu moro na Cardeal Arco Verde e eu tenho que saltar na Cinelândia para ir pro trabalho. Eu fui parar na Carioca. Eu tava olhando quando eu vi assim, eu falei, caraca,
Aí fui, continuei lendo. Aí quando chegou na rua eu falei, putz, pivete. Não me leva mal, mas eu adoro quando eu ouço isso. É bom? É muito bom, gente. Eu adoro quando o povo perde ponto, né? Beleza. Não, é pivete porque eu não tava com o livro original. O livro original. É lógico que era original quando eu baixei, tá? Eu tô aqui falando, é PDF. Não, eu tenho um e-book, que nem eu disse pra vocês, aí pra não andar com Kindle, com iPad, não dá na rua, ali trabalhando na Cinelândia, né? A não sei o que eu queira, sabe? Leva, querido, toma. Tem mais um celular aqui, lindo. Toma, leva esse. Ah, mas não é aliança, porque assim, não dá, né? Então, realmente, eu guardo quando eu chego e aí, eu tenho mania de esperar, como eu trabalho no 20º andar, aí eu fico lá esperando, lendo. Eu fiquei, gente, mas como é que é? Eu queria saber o que ia acontecer. Que delícia, né, essa história. E aí, por isso que eu comparei com o da Luciana, porque quando eu li A Casa das Orquídeas, que quem já leu sabe que é um livro lindo, tem toda aquela parte também de uma história, do passado e tal, que se une. Então, assim, que tinha uma história da família. E aí, no seu, tem, na verdade, um suspense, que eu chamei ele de noivo, das noivas de Copacabana, mas é um assassino de noivas. Porque, gente, deixa eu só explicar aqui uma sinopse rapidinha. Pra quem não sabe, esse livro da Bianca, ela fala o seguinte... ela vai lá botar a rosa, que não era rosa, era amaranto. Eu sou horrível pra flor. É só a Fê que entende, eu não entendo nada. Como é que você fez um livro cheio de flor? Pesquisa, né? Eu sempre brinco que me dão flores, mas eu dou pra minha mãe. Porque eu não sei cuidar de outro ser vivo ainda. Ai, gente, não, eu gosto de flor, mas eu fico triste quando morre. Aí eu tiro um monte de foto, tá viva! Que é pra lembrar, né? Pelo menos estou lembrando. Então, ela vai no cemitério e ela acaba conhecendo esse cara. E assim, ela tem um trauma muito grande na vida dela, porque na verdade ela sofreu um acidente de carro. Dá pra entender um pouco porque ela é uma pessoa sofrida. Ela é uma pessoa muito pra baixo, ela acabou de perder a avó. E ela tem meio que como é que eu vou te explicar assim, qual é a palavra certa? Ela tem uma mágoa da avó, porque se a avó tinha tanta premonição, tanta coisa, aquele negócio de saber o que ia acontecer com as pessoas, por que a avó não avisou pra ela que ela ia perder o marido e o filho que ela estava esperando? Porque tem isso no livro. Mas depois ela vai achar o bonitão no cemitério, então, né? Tá tudo certo, né? Nem tudo na vida, tá? Ou seja, tá sozinha, vai botar flor no cemitério. É uma simpatia de ano novo, isso mesmo. Ela vai ter mais de São João Batista hoje vai estar assim, ó. Né? O pessoal vai passar tudo pra floricultura e ficar. Então, dica pros homens também, tá, gente? Dica pros homens. Se estiver solteiro, vá lá, finge que alguém morreu. Fica no túmulo do Cazuza. Gostava tanto. Se mostra sensível, né? Isso, é uma coisa bonita, né? E eles se encontram. Só que ela tem essa história de ter uma vida muito sofrida. Ele tem uma história que a irmã dele foi assassinada. E o resto eu não vou poder contar, mas é um encontro muito bacana dos dois. E, bom, é só o primeiro livro, né? É uma trilogia que nem eu disse. Mas a gente fica assim com gosto de, caraca, cadê a continuação? E eu comecei a ler o segundo já, também o book. E aí eu peguei e falei, cara, mas eu gostei mais da Fate. Já falasse pra você? Normalmente a pessoa gosta mais daquele por ela ser mais doidinha, assim, mais eu gosto mais da Fate. A Fate tem mais assim a minha cara. É dividido. É dividido? O povo gosta muito da Tatiana. É porque eu li no seu site, lá, eu entrei, viu, gente, eu pesquiso, eu tenho site das duas, tá? Dá um seguimento que é pra dar risada lá, quando eu tô triste, vou ver o senhor Garrinhas. Não, mas é o gatinho. Eu tenho alergia a gato, então eu não posso ter, eu vejo o gato dos outros, que acho bonito. Eu não posso ter pé de gato. Só de uma Então, gente, não, esqueci o que eu tô falando. Não, mas aí eu entrei no seu site e aí você bota qual livro você gosta mais, né? Tem no cantinho. Você publicou 5 livros. Alguns foram e-book só, por enquanto. Mas tem 5 publicados. São 5 publicados ao todo. 2 físicos, é isso? São 3 físicos e 2 em e-book. E 2 em e-book, tá. E o pessoal mais gosta mesmo é o Jardim da Escuridão, né? É o preferido do pessoal. E você, dona Fernanda, só tem um, cadê o 2? É porque lançou agora. Mas eu quero rir mais. Tenha calma. Calma pra leitora é uma coisa que não dá. Quer ver a outra explicando? Não dá. Vou ficar te seguindo. Não, mas falando sério, o segundo volume ele já tá em produção. Ele deve sair agora no segundo semestre, no primeiro semestre ainda. Vai dar tempo da Bienal, né? Mas antes da Bienal. Setembro. E se der tempo ainda, um terceiro esse ano. Estamos vendo. Nossa!
gente, muito garrinhas! É o seu garrinho. Deixa eu mostrar o seu garrinhos. Esse aqui. Olha, gente. É você? Aquele gordinho com o seu nome, olha falando, eu vou ser processado, né? Eu também sou gorda, tô olhando. Chamam ele assim mesmo, é um gordinho que come churros. Gordinho que come churros. Todo sujo. Ele dá dica pra ela, mas ele é todo cagado. Eu acho muito engraçado que ela bota ele dando várias dicas pra ela, se metendo na vida dela, mas ele é todo errado. Esse é o estereótipo dele, né? Aquela pessoa chata que adora se meter, que não... É uma pessoa que não sabe ser socialmente aceitável, digamos assim. Nossa, tinha que ser boa. É que ele come muito churros. A pessoa socialmente inaceitável é gorda. Ele desconta na comida. É isso. Porque ele come muito churros. Churros engorda, né? Agora ele não come só o churro, ele deixa cair tudo na roupa, ele é todo sujo, né? Você tem um amigo assim? Não, mas assim, a gente sempre tem um conhecido que é assim, entendeu? Se você estudou com a Nia, conhece a Nia, tá? Então assim, ou seja, come churros, é você. Peraí, todo mundo come churros? Eu não como, não, odeio. Meu Deus! Eu odeio churros. Detesto churros. Você já pode me desenhar como eu realmente me sinto quando uma louca diz que não gosta de churros. Tinha que ver sua cara, tinha que ver fumada. Pega depois de fumada. Pega depois de fumada, Juliana. Ficou muito engraçado. Eu vou virar um meme. Todo mundo gosta de churros? Não. Ela fica sensacional. Ah, essa daqui, ó. Quando você passa dos 30 comendo Nutella, vai tudo pro lugar errado, menina. Não pode. Vai até os 30, tá? Depois passou, não dá mais. Tá? Tu fica igual a Nutella mesmo, assim. Só falta botar a tampa. Igualzinho a Nutella. A pergunta que eu ia fazer pra você, Fernanda, que eu sempre tive curiosidade de não sei. Como é que você desenha? Você desenha na mão mesmo? Eu sei que você sabe desenhar na mão, mas pra fazer a tirinha, você usa algum programa? Como é que você faz? Então, no caso do Como, realmente eu desenho tudo no computador de fato. A gente usa normalmente os ilustradores usam uma tabela, é porque a gente chama de tablet antes de existir tablet, né? Então, a gente chama hoje de uma mesa digitalizadora, que é uma canetinha que você desenha na mesa e você vê no computador o desenho saindo. Então, é tudo feito digitalmente. Não existe nem um lápis, nem uma borracha. Às vezes eu pego um lápis assim, desenho e falo, caraca, cadê meu Ctrl-V, meu Ctrl-Z, meu Ctrl-C, porque eu não estou mais acostumada a desenhar na mão. É tudo no computador. Quando você dá um toque, você faz rapidinho. Eu tive que aprender, né? Depois eu fiquei impressionada, ela faz super rápido. Eu só tinha visto uma pessoa fazer isso até hoje, que foi o Maurício de Souza. Né, que fez o... Pô, o Maurício de Souza é meio Disney, né? Eu fiquei, caraca, ele fazendo a Magali, eu babando em cima dele. Quando a mulher quase tirando, tira minha filha aqui de cima. Porque quando ele... Gente, eu fiquei tão boba quando eu conheci o Maurício de Souza em 2007, primeira vez. Aí ele tava assim na minha frente e, cara, ele fez a mesma coisa que você fez. Eu falei, caraca, ela faz igual, sabe? Você pode fazer uma tirinha. Como eu realmente, como uma retardada chega e pega... Baba o livro, baba tudo em cima. Não, mas isso nem é estranho no universo dos quadrinhos, principalmente dos quadrinhos independentes. Quando você compra, normalmente o ilustrador vai, faz o desenho. Dependendo do ilustrador, dependendo do tempo que ele tem, às vezes ele faz coisas até maiores pra você. É só você pedir assim, falar e faz. Até que hora você pode ficar aqui hoje? Agora, quando é o Maurício de Souza da vida, o pessoal, o Luca faz, o pessoal todo da Maurício de Souza Produções, é porque eles têm muitas pessoas normalmente, aí eles têm que fazer um desenhozinho rápido. Mas dependendo do evento que você tiver, às vezes o ilustrador tá lá sentadinho, na boa, aí você fala, pô, adoro o seu trabalho, compra, aí ele faz uma coisinha bonitinha pra você. Gente, eu não sei fanfic, eu não sabia isso, sem nada, né? O que eu tô fazendo aqui na frente? Aprendeu. Obrigada. Beijo. Outra senha. Tá? Puxou saco, né? Não, tô brincando. E Bianca agora. Vamos lá.
A pergunta que eu ia fazer pra você, pô, eu sempre misturo muito, né, os tipos, assim. A Fernanda faz quadrinho, HQ, e a Bianca escreveu... Os outros livros também são romance? É tudo o mesmo estilo. Tudo o mesmo estilo, Sim. tudo romance. Romance com suspense, sobrenatural. O único que não tem sobrenatural é o Horas Noturnas. Você fez um conto de Natal também, não fez? Eu fiz dois, na verdade. Um conto de Natal que é do universo da trilogia das cartas, que ele acontece entre o Versos Sombrios e os Sabores Mortais. E tem um conto de Natal que eu fiz em parceria com o grupo Entre Linhas e Letras. É uma antologia, na verdade, é novo. É um conto totalmente fora dos universos que eu já... o Crisálida não é de Natal, mas também é uma antologia que eu participei. Então, fora os livros, você ainda publicou mais 3 contos, é isso? Sim, 3 contos. 8, então, 8 obras. É isso? Sim, é porque, assim, eu realmente, eu não sou especialista em contos. O conto o primeiro foi um convite, o segundo foi um desafio, e o terceiro foi um convite. Eu realmente nunca tinha escrito conto. Então, conta como obra, mas realmente o livro mesmo são só esses 5. Quanto tempo você demorou para escrever o primeiro livro? Foi quando? Assim, do primeiro livro, na verdade, a pergunta é essa. Do primeiro livro escrito até ser publicado, eu vou juntar já as duas. Quanto tempo você demorou para escrever? E do livro ser publicado até as pessoas conhecerem e tudo, como é que foi? Como é que foi esse processo? Então, eu demorei 6 meses para escrever O Jardim de Escuridão. E eu escrevi em 2010. Eu não tinha a menor pretensão de publicar, porque ele não foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu comecei a escrever com 14 anos. Então, assim, claro que sempre teve um espaço muito grande entre um e outro. Eu escrevia guardava, porque eu não tinha a menor pretensão. Eu achava que esse escritor no Brasil era uma coisa meio utópica, assim, né? Era Pedro Bandeira, Paulo Coelho e mais alguns. Acabou, né? E viver de escrita, então, nossa, nunca. E eu tive uma grande incentivadora, que foi a minha mãe, que ela sempre gostou de ler, sempre gostou que eu escrevesse. E depois o André, que meu marido tá ali filmando. Cadê seu marido? Ali filmando? Ele olhou pra trás, aí eu falei, gente, não é ele. Eu achei que fosse ele, você tava perto dele. Mas ele olhou pra trás e eu falei, tem outro? Ele não é só meu marido, a gente me deixou fazer propaganda, ele é capista, foi ele que fez a capa do livro da Lupiras. Ah, foi? Olha lá, gente. Ele que foi o prazer. O culpado. André? André Siqueira, André Siqueira. Ih, te conheço! Não, já ouvi falar bem, sério mesmo. Bem, tá bem, né? Se fosse mal, não tô brincando, mas porque eu já tinha ouvido falar assim. Ele foi casal, hein? Ele foi culpado pelo casal existir da Gente, essa criança já vai nascer escrevendo. Espero que sim. Nossa, tá vendo? Já vai sair falando. Não, jogando não, né, Gabriel? Não é outro igual você? Eu jogando o quê? Eu super me identifiquei quando você falou todas aquelas coisas. Gente, o que é aquilo? Porque a gente fica o dia inteiro. O que é aquilo? Oi. É gravar no cinema? Tá bom. Gabriel, você me ama? Gabriel, você me ama? Ah. Gabriel, eu sou um travesti. Tá bom. Tipo isso. Não é tipo isso? Você tem namorado, Fernanda? Ele faz isso também? Ele faz, mas eu também faço. Eu vou ver se eu fico igual, pra ver se, né? Ver se eu fico igual, porque eu odeio jogo, cara. Eu tenho horror de jogo. Eu adoro que ele joga, porque ele joga e eu escrevo. É a mesma coisa. Ela fica postando e eu fico jogando. Gente, eu tô 7 anos pra ver os Borgias. O homem até já morreu, daqui a pouco não tem. Não é verdade? Tá, depois a gente discute. Eu já até me perdi, né? Eu também, a gente meus eventos são assim, eu nem sei porque eu tô aqui. Não, lembrei. Você perguntou quanto tempo eu demorei. Foram 6 meses pra terminar de escrever O Jardim. Eu escrevi em 2010 e eu ia guardar também, assim como os outros livros. Mas ele falou, não, poxa, tenta publicar, vamos dar um jeito. E foi de 2010 para 2011. Eu publiquei O Jardim em 2011 na Bienal de 2011, por uma editora por demanda. E no ano de 2013 eu fiz a segunda edição. Foi literata? Foi literata. E depois em 2013 eu fiz a edição pela Era Eclipse, que é uma editora que nós criamos pra... Você mudou a capa, não foi? Sim, mudei a capa, exatamente. Porque o e-book tá com a capa antiga ainda. Não, essa aqui. Essa é a nova? Sim. O e-book essa tem essa nova. capa? Tem essa capa. É porque a outra era parecida. Ah, é parecida. Não mudou muito Foi o seu marido que fez? Foram todas elas. Todas elas.
Eu tenho capista de graça em casa. É verdade, né? Eu perguntei isso, né? É verdade. Não, mas a pergunta é pertinente. Não. Mas quanto que ele interfere no teu trabalho, assim? Como é que... Bastante. Ele interfere... Assim, no Jardim ele não interferiu praticamente nada porque o livro estava pronto quando ele soube da existência do livro. Mas o Versus também ele não falou muita coisa, porque também ficou pronto logo assim que eu terminei o Jardim e comecei a escrever o Versus. Os sabores já foi diferente. Ele deu palpites, ele deu boas ideias, mas já aconteceu de ele dar ideia para o livro eu parar de escrever o livro. Porque ele tem umas ideias muito mirabolantes. Então eu simplesmente parei o livro e nunca mais eu escrevi o livro. Parei. Tem um limite para essa parceria, entendeu? Mas tem limite, né? Tem um limite. E a capa, praticamente, como eu sou muito chata, quem trabalha com design, você deve saber disso, você tem uma pessoa no seu ouvido o tempo todo falando, não faz isso! Tipo, ele dava um clique no mouse e eu, não! Então, aí ele Fernanda, conte-me mais sobre como é uma pessoa chata. Pois é, gente, esse é o pior tipo de cliente que a gente pode ter. Acabou com a minha vida. Desculpa. De nada. Desde que não acabe com o casamento, tá tudo certo, né? Que ótimo. Então, quando ele foi fazer a primeira capa do Jardim, que foi a outra, eu não morava com ele ainda, nós já éramos casados. Então ele me mandou pra casa, pra minha mãe. Ele vai embora daqui, deixa eu fazer essa capa. Nós morávamos assim numa distância razoável, ele morava na Taquara e eu morava no meio. Então nessa distância terminou de fazer a capa. Ele tá vendo como eu demoro muito menos quando você não tá do meu lado? Então nunca mais na minha vida eu dei palpite nas capas. Entendeu? Só essa aqui que eu achei a foto da menina e ela é a cara da personagem. Então eu falei, pelo amor de Deus, usa essa foto, eu prometo que eu não falo mais nada. Só usa a foto. E ele usou, ele foi tão legal. Essa menina é bonita, né? Ela é a cara da personagem. É que não li ainda, né? Bonito. Oi, Guilherme. Eu caí o Zé. Coitado do Zé. Zé, fica aí. E Fernando, você que fez a capa, sua capa, como é que foi? Outra pessoa fez? Como é que foi? No caso, como eu sou ilustradora, eu teria que fazer a capa, não teria como outra pessoa fazer. Pergunta idiota, né, minha? Não, eu poderia dar uma ilustração e a editora fazia a montagem que ela preferia. Mas no caso, eu especificamente preferi fazer a Eles tiveram toda a liberdade, assim, do tipo, faz do forma que você quiser e me apresenta desse jeito. Sim, né? Eu tive a liberdade para fazer o que eu achava melhor, mas claro que depois eu apresentava ao editor e a gente conversava o que ele achava melhor fazer. E outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, bom, o livro que é todo de tirinhas, tem umas historinhas também no meio, né? Eu tô falando besteira. Eu sou ótima. Ele tem umas historinhas no meio. Eu vou só mostrar pra vocês como é que ele é. Ele é assim, tá? É lindo, né, gente? Aquela que tem pra vender aqui embaixo por apenas R$29,90. O autor está aqui, eu tô batendo. Né? Olha, muita gente pergunta se é infantil por causa da bonequinha, das cores coloridas, mas o principal público leitor que eu tenho é de 18 a 24 anos, por incrível que pareça. Mas eu já tive leitores de todas as idades, então eu prefiro dizer que ele não tem idade, porque são situações que todo mundo consegue se identificar. Foi o que vendeu, né? Pode ser que sim, ou pode ser um jovem adulto, talvez. Mas assim, a minha avó adora. Vamos colocar assim. Eu também gostei muito, assim, já passei do fato de vender, eu gostei muito, porque assim, é o que eu falei, você tem 88 mil curtidas no Facebook, não é isso? Na fanpage. Só 88 mil pessoas sabem que ela existe, agora é muito mais. Não, mas é verdade, assim. Quanto que o teu público hoje em dia interfere na sua tirinha? Eles dão ideia? Como é que é esse processo, Fernando? Hoje em dia, de quando você começou a fazer as tirinhas para hoje em dia, o que mudou em relação ao público? Olha, eu diria que por eu estar publicando na internet, e eu acredito que o pessoal da fanfic também tem esse tipo de experiência, quando você publica alguma coisa na internet, você tem o seu público lendo e te dando feedback direto. Tipo, essa tirinha é babaca, você não devia ter feito. Aí você aprende, bem ou mal, o que as pessoas gostam e o que elas não gostam. E como... Eles falam assim, babaca?
Soares? A outra tá xingada hoje. Gente, depois eu que sou grossa. Não, na verdade é porque como é um material de tirinha, muita gente pega e publica em outros sites. E às vezes é um site internacional, uma versão em inglês. Aí aparece aqueles trolls inteiros da internet me xingando lá. Aí nessas horas é até melhor você evitar os comentários pra você não se sentir mal. De verdade. Ou você aprende a lidar e a ignorar as críticas, a ver quem está falando de verdade, ou você simplesmente não lê. Eu estava falando o que o público interfere, né? E eu diria que sim, eu aprendo com o público, eu aprendo com os tipos de comentários que eles passam e vou vendo melhor quais tipos de tirinhas que eles gostam. Eu sei que as tirinhas sobre livro e literatura fazem muito sucesso e eu já vou colocando, já vou pensando mais ou menos o que eles vão gostar mais, como é que eu posso abordar esse assunto melhor. Às vezes é uma tirinha polêmica e eu preciso fazer uma analogia bem sutil para as pessoas não discutirem muito, mas para gerar a discussão entre o público. Enfim, o contato com certeza sempre me faz pensar antes de eu fazer as tirinhas todas e sempre aperfeiçoar. Aproveitar, já que você falou, eu vi isso, eu acompanho suas postagens sempre. A gente teve essa semana horrorosa, né, de todo mundo, Je suis Charlie, né, porque teve esse fato dos cartunistas. Foi igual você falou, mexerem com humor e nem sempre as pessoas aceitam bem o humor. Quem está na frente, assim, do público, né, enfim, quem é mais famoso e tudo, e mexe com humor, ele sempre tem dois lados. Tem a pessoa que vai achar graça e tem a pessoa que vai achar que aquilo é preconceito, que, enfim, que você é racista, que vários outros adjetivos. Eu vi que você até no dia falou que ia postar uma tirinha e não fez em homenagem a eles, que você estava triste e tal, e que inclusive um deles era um ídolo seu. Qual era o nome do rapaz? O rapaz não, acho que ele era mais de idade. Na verdade todos eles são, foram 4 cartunistas, não é isso? Foi uma equipe da revista. Não, mas eu achei que cartunistas só tinham 4, não foi isso? Eu não tenho certeza agora, mas os que foram, a equipe de forma geral, ela foi precursora de muitos chargistas brasileiros, inclusive do mundo inteiro. Eu não diria que eu era tão fã assim, primeiro porque eu não acompanhava o trabalho deles diretamente e assim, mas eu sei o tipo de interferência que eles tiveram nas críticas políticas do mundo inteiro e por isso eu respeito. E foi um atentado tristíssimo, eu não estava afim de, não achava certo eu brincar com humor naquele dia, no dia que tinha acontecido algo tão triste assim. Quem é o cartunista, desenhista brasileiro que você fala assim, nossa, esse realmente me inspirou, esse eu li na minha infância inteira? Tem alguém ou é lá de fora? Você falou, não, do Brasil realmente eu nunca gostei de ninguém, é lá de fora. Quem é a pessoa assim que te inspirou para você começar a desenhar? Falou, não, eu vou desenhar também. Olha, é complicado, assim, desenhar, desde sempre eu desenhei. Agora, pra fazer tirinha, eu passei a minha vida inteira lendo quadrinho também, né? Muito mangá, quando eu era novinha, muito Maurício de Souza, mas eu diria que, pra ter ideia de fazer um blog com as tirinhas, seria os webcomics que eu também acompanhava. Nós temos no Brasil autores muito bons, com histórias muito boas, e que às vezes estão só na internet, que às vezes a gente não conhece, porque o mercado de quadrinhos é até mais complicado do que de livros pra gente lançar hoje em dia no Brasil. E mata todo mundo lá na internet. Aí se você procura, você acha, você fica, nossa, que coisa linda, como é que a gente não publica? E eu acompanhava vários. Nós temos o Mentirinhas, que todo mundo adora. São tirinhas lindas, maravilhosas. Todo mundo já viu alguma compartilhada na internet, do Fábio Koala. Tinha o Will Leite, que é do Will Tirando, também tem. Tem o Ricardo Tokumoto, do Rio Tiras, e eu acompanho o trabalho deles, que é até mais antigo do que o meu, eles postam tirinhas online, e eu sempre gostei muito, sempre agradeço a eles quando as pessoas me perguntam essas coisas. Eu conheço todos já, né? É um grupinho dos webcomics. E eu diria que é isso. Teve os grandes ídolos internacionais, mas também, por exemplo, o Bill Watterson do Calvin e Hobbes, Calvin Haroldo, né? Maurício de Souza no Brasil, que a gente sempre leu, milhões de mangás que eu já li a minha vida inteira, mas eu diria que os webcomics brasileiros também me influenciaram muito. Aquela Gibicon que eu tive, que você estava lá, estavam, né? Eu lembro, mas a filha era tão grande que eu tinha o casamento a desistir, mas eu queria... Tinha uma... Você lembra quem era a pessoa que tinha uma filha imensa que a gente queria? V de Vingança. Era do V de Vingança. Mas é
internacional, aí Esse ele é só vem internacional. aqui pontualmente no Brasil, aí junto uma fila enorme mesmo. Ah, ela é internacional, mas tinha uma fila muito... Mas você chegou a conhecer, assim? Como é que foi naquele dia? Não, nem deu tempo, né? Não deu, foi muita Tua fila tava correria. gigante, cara. Tua fila tava muito grande, graças a Deus, né? Que bom, né? Mas foi só naquela hora e foi muita correria porque eu tava conhecendo muita gente das tirinhas, tava conhecendo muita gente ao vivo do mercado, falando com o pessoal, enfim, eu não respirei, não lembro nem se eu comi, não lembro o que aconteceu, eu não lembro como é que eu fui parar. Pra vocês terem ideia dela, foi assim, a gente chegou e... Bom, Bienal a gente sabe aquela loucura, tem fila pra todos os lados, eu só via fila, né? Fila por todos os lados. E aí, quando eu cheguei na Gibicom, tinha uma fila do lado de fora que era para pegar a senha desses desenhistas, cartunistas internacionais. E aí eu perguntei, onde que é? Eu não lembro qual stand, qual era o nome do stand, mas eu tinha anotado porque você tinha publicado. Eu falei, eu queria não sei o que. Aí era no segundo andar, né, Gabriel? Lembra disso? A gente foi, era embaixo, desculpa, era embaixo. Então, e a gente estava no andar que era o térreo. Aí nisso eu falei, cara, tá tranquilão, então a gente vai autografar rapidinho e vai embora. Ledo engano, né, gente? Já tava bombando lá. A fila tinha um negócio... Desculpa, tinha a mina do seu lado que ela ficou parada lá, sozinha, tadinha. De vez em quando ela autografava, mas tu bombou. Porque o livro dela tinha acabado, porque ela tava participando, ela já tinha vendido Mas os ninguém livros queria antes muito também. ursinho não, tu tava bombando mais. Dela do som Não lá. era o urso bonitinho, tadinha. Porque aquela vez que eu falei, mas vem de ursinho, tadinha. Toma, Mas autografa. dela também é muito É de criança, né? É de criança dela? boa. Eu leria, assim, normal. Mas a gente é boba, Mas muita né? criança Mas muita criança, ele chama muita atenção de criança também. Mas a história também é muito legal. A mina era uma fofa, você tava do seu lado e tudo aí. Depois chegou um pessoal que já tinha o livro, eu acho, porque tinha acabado do stand. Meu amor, você tava bombando. A fila tava subindo escada, descendo, tava todo mundo pra chegar nela. Eu fiquei um tempão assim. Tira foto, assim, eu falei. Aí eu até falei, essa sua amiga é famosa. Eu falei, minha amiga agora. Demora. Desculpa. Não, que isso, foi um amor, pô. Ainda tirou um monte de foto lá, ainda postou. Ainda... Você ainda tinha uma pessoa tirando foto pra era seu namorado? Ah, tá. Aí veio? Não. Não. Ah, tá bom. Então agradece a ele, que dia ele tirou Uma as folga fotos. ele tem que ter, né, coitado? Não fala isso não, gente. É o Gabriel, ele vai embora. O próximo evento, o Gabriel não vem. Minha folga, ele não vem. Gente, não basta amar, tem que participar. Todos? Ele também. Ele também. A nossa, até a degustação de casamento é feita de acordo com... Né, amor? Ele é o editor. Você vai em tudo que é lugar. Bienal, então pra você é a hora do pesadelo, né?